Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, perfeito? E aqui a gente vai estar fazendo uma apresentação a respeito de toda a situação de pensão alimentícia, beleza? Primeiro de tudo, se vocês estiverem pelo computador, pelo notebook, estiverem com um monitor, vocês vão conseguir enxergar muito bem isso. Se você estiver pelo celular, eu acredito que tem uma opção que parece 2 colchetes, que é para deixar isso maior, porque às vezes a apresentação pode ficar um pouquinho pequena para quem está no celular, mas isso não é um problema, perfeito? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, pensão alimentícia do registro à cobrança. O que isso significa? Hoje, na palestra, eu vou mostrar para vocês tudo, desde o momento em que a criança é registrada até o momento em que você está efetuando essa cobrança. E, obviamente, esse é o primeiro passo para você garantir o direito do seu filho. Beleza? Antes de tudo, quem está falando com vocês? Meu nome é Gabriel Selba, eu sou advogado especialista em direito de família e atuo em prol das mães, certo? A minha experiência é focada nos resultados práticos para as mães. No meu alicerce, eu tenho mais de 300 casos só falando de pensão alimentícia para as mães. E, lógico, um compromisso com proteção do interesse da criança. Porque, por mais que o meu contato seja com as mães, eu converse com vocês, na teoria, o meu cliente ou a minha cliente é teu filho ou tua filha. Em questão de estudo, eu tenho 7 pós-graduações na área, certo? Se você jogar meu nome no Google, pesquisar ali quem é Gabriel Selba advogado, você vai ver que existe um campinho do Google onde você consegue fazer avaliações. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Até hoje, todas as minhas avaliações são 5 estrelas, perfeito? E o foco total é nas mães. Como eu já vinha dizendo para vocês no começo, a gente tem algumas regras aqui do encontro. O primeiro deles, esse aqui é um conteúdo informativo para vocês, certo? Para vocês entenderem essa dinâmica, e cada caso é único e requer uma análise individual. Eu não posso tratar uma pensão para um filho da mesma maneira que trata para 2. Eu não posso tratar uma pensão para alguém que gasta R$1.000 com filho com alguém que gasta R$10.000 com filho. São coisas distintas, perfeito? Então, cada caso é um caso, mas no panorama geral, vocês vão saber do que se trata. Perfeito? Sigilo e LGPD, o que isso significa? Tudo que a gente conversar aqui é de caráter sigiloso, certo? Então, eu não vou passar nada para frente e vocês, eu espero que também não o façam. Se eventualmente fizer alguma pergunta no chat, pode ficar tranquilo que está tudo sob sigilo. Isso nunca vai passar para fora, beleza? Então, assim, como que vai funcionar a nossa jornada hoje? Eu vou tratar, começando do registro da investigação de paternidade, a fixação desses alimentos, se eventualmente você precisar revisar, certo? Se eventualmente você também precisar cobrar, porque o genitor não está pagando. Então, a gente vai entender um pouquinho dessas dinâmicas e eu vou mostrar para vocês os próximos passos que vocês têm que dar para isso ser resolvido. Beleza? Então, assim, registro civil e investigação de paternidade, compreendendo o primeiro passo essencial para a garantia dos direitos do seu filho. Por que registro civil e investigação de paternidade? Tudo que envolve pensão alimentícia envolve provas, certo? E qual que é a primeira prova? É você provar a paternidade. Então, o requisito mínimo para você poder fazer o pedido de pensão alimentícia é que a criança esteja registrada, certo? Está lá na certidão, nome da mãe, nome do pai. Se não tiver isso, então vocês têm que correr atrás de um processo chamado investigação de paternidade, perfeito? Como que funciona isso? Se a criança, então, não tem um nome, você ajuiza esse procedimento de investigação. Gabriel, não sei onde está o genitor, não faço ideia do paradeiro dele. Não se preocupe, isso não é um problema. O judiciário tem diversas ferramentas, eu tenho diversas ferramentas, tudo isso para a gente conseguir localizar esse genitor, perfeito? Questão de prazos e custos. O prazo é diretamente ligado à dificuldade de encontrar ele, porque imagina, quanto mais tempo eu demorar para encontrar uma pessoa, mais tempo o processo vai estar correndo. Se eu encontrar logo na primeira oportunidade, vai ser mais rápido. E quais são os passos? É você fazer o pedido judicial, eventual audiência e o exame de DNA. Ah, Gabriel, mas ele não quer fazer o exame de DNA. Isso também não é um problema, por quê? O judiciário entende que
se você está sendo chamado num processo de investigação de paternidade, certo? E o genitor fala, eu não quero fazer o exame de DNA. O judiciário pensa, mas como assim? Por que você não quer fazer esse exame? Ou você faz o exame, ou eu vou te declarar pai. Perfeito? Então, vamos colocar que não tem uma saída, certo? Ele tem que fazer o exame de DNA, ou então ele vai ser presumidamente considerado genitor. Então, ou ele faz, ou ele faz. Não tem escapatória. Perfeito? Então, assim, ele estando devidamente registrado no nome do pai, aí a gente passa para a questão de pensão alimentícia. Pensão nada mais é do que um direito essencial da criança que visa garantir para ela todo o futuro dela. A pensão alimentícia, ela não é para a mãe, ela é para a criança. E mesmo assim tem mães que tiram além do que podem para custear porque falha na parte do genitor em contribuir. Então, a intenção aqui é mostrar para vocês como que vocês vão garantir o suporte necessário justamente para o desenvolvimento e bem-estar dos filhos, porque, assim, mais do que um valor, e como eu coloquei nas minhas chamadas, não é um favor, é um direito, é uma segurança e um amparo que eles merecem, perfeito? Como que funciona a pensão alimentícia? Gabriel, é 30% do salário mínimo? É 30% dos rendimentos do genitor? Como que funciona isso? Então, não existe isso de 30%. Isso é um mito que foi criado, certo? Não é um problema, porque muitas das vezes isso pode dar certo, mas como que funciona? Existem duas correntes, certo? De entendimento. A principal existe o binômio, ou seja, 2, necessidade, possibilidade. E como que funciona? O juiz tem que colocar de um lado quanto que a criança precisa para viver. Ele coloca numa balança imaginária aqui, a criança precisa de tanto para viver. Gastos com moradia, educação, saúde, alimentação, tudo. Então, ele coloca nessa balança. Desse outro lado, ele tem que colocar quanto que são os rendimentos, a capacidade financeira do alimentante. Pode ser pai, pode ser mãe, porque existem mães que também pagam pensão, da mesma maneira que existem famílias homoafetivas onde existem duas mães. Então, sim, a mãe também pode eventualmente pagar pensão. E ele tenta colocar nessa balança e equilibrar. Porque imagine o seguinte cenário, a criança precisa de R$5.000 mensais. Esse é o gasto que ela tem. Só que o genitor só ganha um salário mínimo. Então você vê como fica desproporcional, e é justamente por isso que entra o outro quesito, que muitas vezes é utilizado, que é a proporcionalidade. Por quê? Vamos utilizar o exemplo mais clássico, que é um jogador de futebol. Neymar ganha lá 200 milhões, certo? O filho dele, vamos colocar que ele gasta ali 50 mil por mês, certo? Então, como que você vai colocar de maneira proporcional que, se ele gasta 50, o Neymar vai ter que pagar 30% de 200 milhões, certo? Não existe uma proporcionalidade aqui. Então, também tem que ser proporcional. Então, o juiz coloca lá na mente dele uma balancinha e ele tenta equacionar isso. Maravilha? E como que você faz para calcular o valor dessa pensão alimentícia? Bem, existem gastos que são exclusivos da criança, existem gastos que são rateados, e retorno a falar que não existe os 30%. É tudo um mito. Então, assim, os gastos exclusivos são coisas que apenas a criança vai gastar. Imagina que ela tem plano de ir no dentista, um médico, alguma coisa nesse sentido. Já as coisas rateadas são aquelas em que ela também está envolvida. Aluguel não é só da mãe, não é só de quem mora lá. A criança também tem uma proporçãozinha, tem uma cota. E é justamente isso que entra no cálculo das despesas rateadas. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês a calculadora que eu fiz justamente para tratar a respeito dessa questão, de quanto que eventualmente eu gasto com o meu filho. Beleza? Eu vou tentar dar um zoom para quem está no celular aqui conseguir enxergar, mas eu não garanto nada. Beleza? Então vamos lá. Quanto que eu gasto com o meu filho? Não se preocupe, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar essas calculadoras aqui para quem entrar em contato comigo depois dessa palestra. Beleza? Eu não vou fazer juízo de valor aqui e colocar algum valor muito expressivo, como eu também não vou colocar um valor muito pequeno. Eu confesso que eu não vou saber precisar os gastos de cada um, então tudo aqui é apenas para mostrar para vocês como que funciona essa calculadora, beleza? Então, vamos supor que morem 3 pessoas numa casa e tem uma criança apenas.
Beleza? Aí vamos colocar o aluguel. Quanto custa esse aluguel? Bah, depende da cidade. R$ 1.000 para ficar fácil a conta. Água, depende dos lugares. Vamos também, só para deixar as contas mais simples. R$ 100 em água, luz é mais caro. R$ 200 em luz. Telefone, eu ainda coloco aqui uma tooltip que é para você dizer se você tem plano de telefone fixo ou telefone celular, porque tem gente que tem celular pós-pago e tudo mais, que a criança utiliza, seja para usar a internet, falar com um genitor, chamada de vídeo, alguma coisa. Então, mas não é todo mundo, então vamos deixar zero. Não é um problema deixar zero quando vocês estiverem utilizando essa calculadora, tá bom? Internet, normalmente é o quê? Uns R$ 99 uma internet? Mercado fica uma conta um pouquinho mais complicada de mensurar, porque tem muita coisa. Mercado mensal, R$ 1.500? Não sei. Vamos colocar assim só por teste. Combustível. Eventualmente, se você tem um carro, uma moto, e tem que gastar algum valor ali em combustível, R$ 400 mensais, depende de pessoa para pessoa. Plano de saúde ou seguro-saúde, seja um plano geral, coparticipação, aqui você coloca quanto você gasta de seguro no total, certo? Então, coloquei zero, um caso onde não há seguro. Despesa com a criança. Ah, ela toma ibuprofeno, 3 caixinhas de R$ 20 por semana. Isso é muito ibuprofeno, né? Muito remédio. Tá, vamos fingir algum remédio ali que ela gaste R$ 150 por mês em farmácia. Médico ali tem uma consulta ou outra, às vezes tem SUS, às vezes é particular, vai ter que desembolsar R$ 200 num médico. Dentista normalmente tem plano, mas vamos colocar um tratamento também de R$ 100 em dentista. Se ela tem consulta com psicólogo, fono, fisioterapeuta, alguma coisa, vocês podem colocar aqui. Se estuda em escola particular, vamos colocar aqui nesse exemplo uma escola que custa R$ 300 e ela gastou de material escolar R$ 500. E o uniforme foi cedido. Então não vamos colocar uniforme. Atividade extracurricular, aqui eu até listo para vocês, natação, dança, esporte, música, idioma, se ele faz karatê, jiu-jitsu, inglês, espanhol, alemão, você coloca aqui o somatório de tudo. Transporte escolar, se a criança vai de van, R$ 50 uma van. Transporte particular, em algum determinado momento você teve que utilizar Uber ou táxi para levar a criança para alguma coisa, então você pode colocar isso aqui como um gasto exclusivo dela, de R$ 20. Lazer e passeios, vocês saíram para comer uma pizza, foram no parquinho, parque de diversões, show, teatro, circo, R$ 50. Vestuário e calçados, criança cresce muito rápido, então esse aqui é um dos mais difíceis de vocês mensurarem, porque não dá para colocar, por mês eu gasto R$ 300, não. Ao longo do ano eu cheguei a gastar tanto, então a gente divide e mais ou menos, vamos colocar ali, R$ 200 mensais, que daí isso dá 2.400 por ano, daí você comprou calça, tênis, roupa e tudo mais. Manutenção de equipamento é se eventualmente ele usa óculos, se ele usa aparelho ortodôntico ou qualquer outro tipo de coisa que você, além de pagar o dentista, você tem que pagar a manutenção, certo? Babá, cuidadoras, se eventualmente você deixa ele com uma babá ou com uma cuidadora, e outros gastos relevantes, qualquer outra coisa. Aqui eu fiz uma listagem dos mais comuns. Só que pode ter gastos que só na tua realidade você tem esses gastos. Perfeito? Então, o que acontece? Você coloca esse gasto aqui. Não precisa elencar qual é o gasto, só o valor dele. Beleza? Clicou em calcular, ele já vai dizer para a gente, o total de gastos da criança mensalmente é 2.669. E a cota ideal, ou seja, no mundo ideal, é que cada um arque com metade. Só que lembre, vai entrar aquela questão que eu passei para vocês de necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, no mundo ideal, o genitor arca com metade. Se ele não arcar com metade, tem que ser de maneira proporcional. Eu ainda faço um disclaimer aqui dizendo para vocês que isso é uma estimativa, tá? Daí você tem que analisar no teu caso concreto. Você pode salvar esse cálculo se quiser, e aqui tem o detalhamento. Então, olha só, o aluguel, que era R$ 1.000, só que é uma despesa compartilhada, então a criança tem 1/3, porque lembra que lá em cima a gente colocou que eram 3 moradores. Então, a proporção da criança é 333, da água, 33, da luz, 66. E por aí vai. E no que é exclusivo da criança, farmácia, médico, dentista, também fica aqui de maneira exclusiva. Maravilha? Então vamos lá, vamos retornar para a nossa outra parte dos slides. Deixa eu encontrar ele. Está aqui, compartilhar.
Então, vamos lá. Retornando a essa parte que a gente já sabe, então, como fazer o cálculo dessa pensão alimentícia, e isso eu vou ceder para vocês depois. Então, assim, quais são os documentos essenciais para ajuizar esse procedimento inicial de pensão alimentícia? É a certidão de nascimento da criança, onde, conforme a gente viu, tem que estar registrada no nome do genitor, RG e CPF da mãe e comprovante de residência. A maioria dos juízes pede um comprovante de no máximo 60 dias. Então não pode pegar um documento muito antigo. Porque assim, internet, água, luz vem todo mês. Então não é algo muito difícil de conseguir. Comprovantes despesas. O que isso significa? Você tem a mania de ir no mercado, tu comprou alguma coisa, é o ticket. Não, pode jogar fora. Não pode. A partir de hoje, depois de hoje, vocês sabem que tem que guardar isso. Gabriel, preciso ficar com isso numa pastinha guardado? Não. Pega o ticket, tira uma foto e depois pode jogar fora. O importante é você ter um registro do que você gastou. Então, educação, foi na escola, material escolar, o que seja, pega esses comprovantes, fotografa. Se for possível, pode jogar fora, senão deixa guardadinho. Comprovante de saúde, nota fiscal de médico, de remédio, transporte, contrato de aluguel, contrato de eventual financiamento da casa que pode servir para criança, mercado, alimentação, lanche, lazer, pizza, tudo isso, tira foto dos comprovantes e guarda. Uma dica que eu dou para vocês, e ó, isso aqui é dica de ouro, não é todo mundo que fala. Existe algum problema se você bebe álcool ou se você fuma? Não, a vida é sua, não tem problema algum. Entretanto, existem muitos advogados que, se ele vê um comprovante da mãe ali dizendo, comprou fruta, banana, iogurte, bebida, ali a mãe está gastando dinheiro com bebida e não cuida da criança. Então, dica prática para vocês. Quer comprar teu cigarro, quer comprar tua cerveja? Fique à vontade. Mas passe em notas separadas, certo? Eu vou ter que ir várias vezes no mercado? Não, tu vai uma vez, fala pro caixa, passa isso aqui, pagou isso aqui, agora passa isso aqui, pagou isso aqui, e tira a foto da nota só onde diz as coisas boas ali. Fruta, em geral, entende? Só separe essas coisas que é para não dar pano para manga, para o advogado da outra parte ficar reclamando de bobeira, beleza? Provas adicionais. Isso entra muito em questão de rede social, porque o genitor vai falar, eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, nossa, eu ganho um salário mínimo, aí você corta lá para a rede social dele no Instagram, o bonitão tá numa lancha, tá tirando foto com placo de dinheiro, tá divulgando tigrinho, que hoje virou moda para todo mundo. Então, assim, se isso acontecer, tira print do Stories, tira print da rede social e deixa isso tudo guardado. Porque existe um princípio da semelhança, ou seja, se você diz que você não ganha bem, mas você aparenta que você ganha bem, certo? Então o juiz vai se basear na sua aparência. Você está aparentando que tu ganha muito dinheiro, meu querido, a pensão vai ser alta. Dados do genitor, não se preocupem, isso não é necessário, saber endereço, esse tipo de coisa, por quê? Se a criança está registrada, e isso é uma necessidade, a certidão de nascimento mostra o nome dos avós, certo? Ou seja, os pais do pai. Então, com essas informações, a gente já consegue buscar endereço, CPF, se, por exemplo, vamos dizer, Santa Catarina e Paraná, a gente tem Copel, Sanepar, Celesc, Casan, Companhia de Águas, são várias, mas só para vocês terem uma noção. Então, a gente, com essas informações, manda um ofício para essas companhias e fala, tem alguém com esse CPF e tem uma conta na tua empresa? Ele vai falar, tem, olha aqui, o João, ele tem uma conta d'água registrada aqui na Sanepar, Casan, Companhia de Águas, e o endereço dele é esse aqui. Maravilha, o juiz vai chegar e vai falar, pode intimar o João nesse endereço aqui, porque ele tem uma conta de água no endereço aqui. Então, assim, não saber o endereço não é um problema. Beleza? Agora vem um alerta para vocês que, olha, isso aqui, meu Deus, quando eu joguei para vocês a enquete perguntando qual que era a maior dor, se era uma pensão informal, se era uma falta de pagamento ou se era pouco, a enquete disparou em pensão informal. E o que é um problema para isso? Pensão informal não tem validade legal. Pensão de boca, eu vou pagar tanto, não se preocupe que eu pago e tudo mais.
Pensão de boca, não tem reconhecimento jurídico. Se você não tem um documento formal, um papel dizendo aqui pelo juiz, vai ter que pagar tanto de pensão, lá na frente tu não consegue cobrar o valor se esse pagamento for interrompido. Então vamos voltar para o João. O João chegou e falou, não se preocupe, não vamos envolver a justiça. Eu garanto para você, eu vou efetuar o pagamento disso aqui. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 meses e ele está pagando, que lindo! Chega no 9º mês ele não paga. Ai, tá, as coisas estão ruins. 10º mês não paga, 11º, segundo, 1, 2, passou 3 anos ele não está pagando. Aí você vai procurar um advogado que eu quero cobrar esse valor. Chega, Gabriel, quero cobrar esse valor aqui porque, 3 anos que ele não paga. Eu vou chegar para você e perguntar, beleza, cadê o papel que diz que ele tem que pagar? Não tem. Aí não dá. Pensão de boca não serve. E ainda faço um alerta para vocês. Isso é uma armadilha que fazem, que é justamente para falar para vocês, não precisa, não envolve a justiça. Isso aí é para deixar vocês vulneráveis, porque quem com esse papinho de não envolver justiça é porque está querendo lá na frente não pagar a pensão. E ainda frisei aqui para vocês, é uma intenção oculta, porque ele pode utilizar do argumento do, para que isso aí? Não precisa? Para que? Não vamos envolver a justiça? Não caia nesse papinho. Isso aí é coisa de quem lá na frente, em algum determinado momento, não vai pagar essa pensão e vocês não vão conseguir cobrar. Tem que estar registrado. Nem que seja de maneira consensual, o mínimo possível. Eu registro, vamos fazer então um acordo que eu pago 30% do salário mínimo, só que eu pago um pouquinho por fora. Dessa maneira, tem um certo risco dessa diferença, mas pelo menos aquele mínimo vai estar garantido, certo? Então, assim, não caia nesse papo. Formalizar a pensão alimentícia é buscar proteger o direito do teu filho, beleza? E como que é o processo agora em si da fixação? Você pode fazer esse acordo extrajudicial, aí você só pede para o juiz homologar. Isso significa o quê? Você e o genitor conversaram e falaram, viu, quanto você quer pagar? Quanto você consegue pagar? Pago R$1.000, tá bom? É pouco, mas tá bom, eu aceito. Vamos fazer um acordo. Procura um advogado, ele coloca ali no papel. João e Maria concordam em pagar R$1.000 de pensão para José, no caso, João pagar a pensão para o filho José. Juiz, esse é o acordo deles, você concorda com isso? Aí o juiz vai pegar esse papel, vai ver, interessante, senhor promotor, que tem que passar pelo promotor. O promotor é o fiscal, é o guardião das crianças. Ele vai olhar e vai falar, R$1.000, beleza, eu concordo. O juiz vai falar no final, beleza, então, se todo mundo está concordando, o promotor está concordando, se isso é bom para a criança, então eu vou homologar, ou seja, eu vou dar validade para esse acordo. Porque o que o juiz leva em consideração? O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Está na Constituição isso. Se vocês quiserem fazer um acordo que vai ser ruim para a criança, que o juiz e o promotor acham que vai ser ruim, esse acordo não vai passar, certo? Então, o acordo tem que ser bom para a criança, tem que ser com base nesse princípio. Então, assim, feito o acordo, beleza, tá valendo agora essa pensão, porque foi homologado. Gabriel, não tem acordo, esse homem não quer pagar a pensão, ele quer me dar R$200 por mês, o que eu faço? Aí tu vai ter que ajuizar uma ação, que é justamente uma ação de alimentos, beleza? Mas aí eu só vou receber essa pensão lá no final. Calma aí. A lei, ela protege as crianças de maneira, assim, maior do que tudo. Então, a lei de alimentos, ela traz o que a gente chama de alimentos provisórios. No momento em que ajuiza essa ação, normalmente em 48 horas, o juiz fala, beleza, com base no que você já me trouxe aqui, nas informações aqui, eu acho que já consigo fixar um valor em 30% do salário mínimo, por exemplo, R$455. Aí o juiz vai lá e fixa com base nisso. Então, até o final do processo, ou tendo algum tipo de alteração, vai ser esse valor que ficou lá nos alimentos provisórios. São os alimentos provisionais, beleza? Então, você vai ficar recebendo isso até ter uma sentença que vai manter esses alimentos ou que vai alterar ele. Mas isso lá na frente. Aí vai para a parte burocrática, onde o réu tem que se defender, o genitor vai falar, meu Deus, eu ganho tão pouco, como pode querer meu dinheiro? Entende? Então, vai ter uma audiência de conciliação para tentar chegar num acordo. O acordo que não foi feito lá atrás, agora vai ser um acordo em audiência ao estilo esse aqui, uma videoconferência ou até mesmo presencial.
E o que acontece nessa audiência? A coisa mais simples do mundo. Senta você, o teu advogado, o réu, o advogado dele, e um mediador, um conciliador, e eles falam, quanto que você quer pagar? Quanto você quer receber? Tem acordo? Não tem acordo? Ah, então beleza. Toca o processo para frente. Ou então, não, chegamos num consenso. Pode homologar esse acordo aqui, e daí aquilo que deveria ter acontecido lá atrás. Supondo que não teve acordo, olha, ele quer pagar R$ 200 e a criança gasta no mínimo 1.000, isso aí não tem condições. Maravilha. Juiz, processo agora é estritamente documental. Porque assim, não adianta nada ter uma testemunha que vai chegar e fale, olha, eu sei que ele ganha tanto. Ah, você sabe, mas cadê a prova? Pode entrar nessa questão a teoria da aparência com aqueles prints de rede social, mas não uma fala de uma pessoa aleatória, ah, eu acho que ele ganha X, eu acho... Não, tem que ser prova um pouquinho mais robusta, beleza? Ai, mas ele é autônomo, meu Deus, eu não tenho um contra-cheque dele, eu não consigo pedir isso. Não tem problema. Quebra de sigilo fiscal, bancário, a gente avalia quem são os parentes dele, quem está morando na casa e pede a quebra de sigilo de todo mundo. É assim, não tem o que esconder. Ai, ele recebe tudo na conta da mãe dele. Maravilha. Senhora mãe, o que você faz da vida? Ah, eu sou aposentada, recebo um salário mínimo. Bonito. Quebra de sigilo da conta da mãe. Tá, tu recebe um salário mínimo, por que tá entrando 2? Ai, mas... Então, assim, não dá para esconder dinheiro. É muito difícil você esconder dinheiro, certo? São, assim, pouquíssimas pessoas que conseguem. Então, não se preocupem com essa situação, beleza? Revisional de alimentos. O que é uma revisão de alimentos? Lembra que lá no comecinho eu passei para vocês que o juiz tem uma balancinha aqui que ele tenta equilibrar? Imagina que no primeiro procedimento ele equilibrou essa balança. E aconteceu alguma coisa e essa balança pendeu para algum lado. Ou seja, teve uma mudança na necessidade da criança, eventualmente a mensalidade da escola, que para 8 anos era tanto, agora com 9, 10, 11 anos essa mensalidade é mais alta. Então houve uma alteração aqui. Ou então teve uma alteração na capacidade do pagador, ou seja, o genitor agora ganha mais ou ganha menos. Se ele ganha mais, sim, entra com pedido para aumentar a pensão. Se ele ganha menos, aí é papel dele entrar, porque você não vai querer diminuir a pensão. Então, se ele ganha menos, é papel dele entrar com essa ação. Mas é um direito dele, certo? Da mesma maneira que, se ele estiver ganhando mais, é um direito teu, também é um direito do teu filho você ajuizar uma ação para, subir esse valor. Agora, mudança da capacidade da mãe. Exatamente, porque a mãe, ela teoricamente tem que contribuir da mesma maneira que o genitor, certo? Só que a mãe, ela já contribui, ela já está pagando as contas da casa, ela já está gastando o psicológico, já está cedendo o tempo, porque o genitor, ele paga com dinheiro, ele chega lá com 1 milhão e, pô, tá aqui, paguei, fiz meu papel de pai. A mãe não, a mãe é quem fica acordada de madrugada quando o filho está com febre, a mãe que fica preocupada quando acontece alguma coisa, a mãe que fica estressada, certo? Toda a responsabilidade recai sobre a mãe. O genitor só tem que pagar um dinheirinho todo mês e mesmo assim não paga. Perfeito? Então, se a mãe eventualmente mudou de emprego, está ganhando um pouquinho menos, pode sim ajuizar uma revisional, que é justamente para tentar reequilibrar essa balança. Perfeito? Dando continuidade, agora vamos falar sobre a execução de alimentos. Você já registrou teu filho, você já fixou uma pensão alimentícia e mesmo assim o paizão não está pagando pensão. 2 caminhos que tu pode correr, beleza? Penhora ou prisão, certo? Como que funciona a penhora? A penhora, ela é justamente para você buscar bens que o genitor tenha. Então vamos colocar assim, o genitor tem dinheiro em conta, mas ele não paga a pensão. Eu postei, inclusive, um print no grupo hoje, que aconteceu exatamente isso. O genitor não estava pagando pensão, ajuizei uma ação e falei, doutor, ele não está pagando a pensão, tu consegue bloquear a conta bancária dele? Consigo. Foi lá e bloqueou a conta bancária, o dinheiro automaticamente foi transferido para a conta dentro do processo e eu fiz uma petição simples. Já que esse dinheiro está no processo, transfere para a conta da mãe agora. Eu acho que estava dando uns 5.400, alguma coisa assim. É um dinheiro que ele não estava pagando, mas o dinheiro estava parado lá na conta dele. O juiz simplesmente bloqueou, penhorou, transferiu e vamos colocar que em 48 horas isso vai estar na conta da mãe. Beleza? Então, a penhora de bens envolve todos os bens do genitor.
Se ele tiver carro, moto, casa, jet ski, lanche, helicóptero, avião, se ele tiver um trator, não tem problema. Tudo isso é penhorável. E existem limitações quanto a, por exemplo, o salário. Inclusive, o salário dele pode ser penhorado, só que só um pedacinho, porque ainda tem que garantir a subsistência dele, perfeito? Mas também é possível. Uma coisa muito comum é, mas ele tem um carro, ele usa um carro, só que o carro está no nome da mãe, está no nome do tio, nunca transferiu. Não tem problema, teoria da aparência. Ó, doutor juiz, estou mandando uma foto para você que ele está aqui na rede social com o carro. Passou aqui, estacionou na frente de casa, pá, tirei uma foto, ó ele com o carro aqui. Tira a foto da placa, tá aqui. Nessa placa aqui tá no nome de José das Couves, mas é o João que está utilizando. Então, como que a gente vai fazer para provar que o João que é o possuidor desse veículo? As fotos. Então, não precisa estar no nome dele. Uma coisa muito boa da execução por penhora é, imagine que você, como trabalhador, você não tem acesso ao teu FGTS, a não ser em maneiras pontuais, certo? Para pensão alimentícia não tem isso. Para pensão alimentícia, você pode simplesmente ir no FGTS e passar o rodo e levar tudo embora. Não vai sobrar um centavo para ele, porque existe o direito dele como trabalhador, só que o direito do filho de receber pensão alimentícia é superior a esse outro direito, perfeito? O procedimento da execução também tem toda a burocracia judicial, onde você tem que comunicar a ele que tem um processo, que ele vai ter X dias para ele se manifestar, e daí, se ele não se manifestar, vem essas questões de penhora, perfeito? Mas é uma ordem que vai para ele, se ele não quiser pagar, aí a gente começa a brincar e correr atrás de um monte de coisa atrás dele. Inclusive, um exemplo que eu gosto muito de utilizar é, imagina que ele não tem dinheiro, não tem nada, mas ele está processando o patrão dele, lá na trabalhista. Ah, não pagou hora extra, não pagou não sei o quê, eu vou processar o patrão. Beleza, você fica esperando, está processando o patrão. Quando está para sair a sentença, você junta no processo dele trabalhista um documento dizendo assim, ó, penhora no rosto dos autos, ou seja, qualquer valor que sair desse processo trabalhista, antes de ir para a conta dele, tem que ir para a conta da criança, ou da mãe da criança. Perfeito? Então, assim, são várias as técnicas que a gente consegue utilizar para essas cobranças. Gabriel, tentamos de tudo, não deu certo, ou então, não tenho tempo para ficar esperando, eu quero que ele vá para a cadeia, para ele aprender que ele tem que pagar essa pensão alimentícia. O que eu posso fazer? Existe a prisão civil. Essa prisão civil, ela justamente tem um caráter de coagir o genitor a efetuar esse pagamento. É aquele famoso, ou paga ou vai preso, certo? Não é uma pena, isso não vai gerar um antecedente criminal para ele, porque essa prisão é civil, mas fica o registro de que ele foi preso, só que não como antecedentes criminais. Então, assim, é uma medida para você forçar esse pagamento. A dívida, ela é limitada até as 3 últimas parcelas, certo? Porque a prisão entende-se que tem uma urgência. Então, é limitado até as 3 últimas parcelas. Gabriel, ele me deve 1 ano de pensão alimentícia. Então, perfeito, você pode fazer das 3 últimas pela prisão e as outras... Meu Deus, fugiu. As outras 9 você faz pela penhora. Não é um problema, tá? A única coisa é que pela prisão não pode ser mais que 3. Uma coisa muito importante para qualquer procedimento de execução, prisão ou penhora. E ele tem que esperar 30 dias, tem que atrasar 2 meses, tem que atrasar 3 meses. Se ele atrasou 1 dia, você já pode ajuizar essa ação. A pensão vence dia 10, no dia 11, no dinheiro não está na tua conta, pode ajuizar essa ação. Não tem que ficar esperando. Se você ficar esperando, o processo dele já tem uma certa burocracia. Se você ficar esperando 2, 3, 4 meses para ajuizar esse tipo de ação, aí sabe Deus quanto vai receber. Então, assim, não existe esse mito de que tem que atrasar X meses. 1 dia. Atrasou 1 dia, já pode ajuizar essa ação. Perfeito? Da mesma maneira, tem as etapas do processo dessa burocracia e ele pode ficar preso de 1 a 3 meses, 30 a 90 dias. Gabriel, ficou preso, a dívida é quitada? Jamais. A única questão é, ele não vai poder ser preso de novo por essa dívida. Vou trazer de maneira exemplificativa para vocês.
Janeiro, fevereiro e março. Estava devendo 3 meses. Ele foi preso por janeiro, fevereiro e março. Só que ele atrasou abril. Opa, ele não vai ser preso por essas aqui. Mas ele pode ser preso por abril, certo? Ele pode ficar num ciclo de ir para a cadeia ali, sem parar. Se ele atrasou e ele já foi preso por algum atraso, no próximo atraso ele pode ser preso também. Ah, Gabriel, mas esse que ele foi preso, ele não pode ser preso de novo. O que eu faço? Aí tu joga para penhora. Vai para o outro procedimento. Beleza? Então, assim, quais são os passos práticos disso? Você vai fazer um checklist ali com todos os documentos, beleza? Para organizar, certidão de nascimento, gastos e tudo mais. Vai utilizar a calculadora para você ter uma noção a respeito das despesas. Eu sei que, às vezes, essas despesas, você não consegue precisar elas, eu não consigo colocar de maneira prática quanto eu estou gastando com isso. Mas é uma forma, essa calculadora, de te auxiliar, para você mais ou menos ter uma noção, algum gasto que eventualmente você sequer se lembrar, putz, é mesmo. Ele tem aqui o dentista e mais a manutenção do dentista, eu não lembrava da manutenção. Tá aí, tá na calculadora, você vai conseguir entender bem certinho esses gastos. A estratégia, você tem que entender qual que é a tua necessidade. Tua pensão é informal? Tem que fixar. O genitor não registrou? Tem que registrar. A pensão tá baixa? Tem que revisar. Já tá fixada, tá num valor ok, só que ele não tá pagando. Então é execução, penhora ou prisão. Você tem que escolher. Qual que funciona? Você inicia o procedimento com o advogado e daí você acompanha a execução para garantir eventualmente esse recebimento, certo? Porque assim, eu até coloquei entre aspas bem destacado para vocês. Informação sem ação não põe comida na mesa. Não basta vocês terem vindo aqui, gastado ali 40 minutos, 1 hora comigo, para depois só guardar essa informação e não colocar em prática. Porque o direito de vocês, o direito dos seus filhos não vão ser cumpridos. Perfeito? Então agora a gente está se encaminhando para o nosso encerramento. O que eu vou passar para vocês? Para eu conseguir ajudar vocês, eu vou encaminhar no grupo um formulário, certo? Esse formulário é ultra simples de responder, beleza? Eu, inclusive, vou abrir ele aqui juntamente com vocês para vocês entenderem como que é esse formulário. Esse formulário nada mais é do que uma maneira de eu entender que vocês estão precisando de ajuda. Porque não basta simplesmente eu vir aqui apresentar para vocês essas questões, se eventualmente vocês me passarem que não tem interesse. Então, eu preciso entender de vocês a respeito disso, certo? Então, estou compartilhando com vocês o formulário que eventualmente vocês vão ter que preencher. Como que funciona? Você só põe teu nome e teu telefone, perfeito? Que é o que eu preciso saber para poder entrar em contato com vocês. Colocou esses dados, você vai me responder. A criança está registrada? Sim ou não? Então, sim, está registrada. Então, beleza, a gente já sabe que a gente tem que correr atrás ou da fixação, ou então revisão ou cobrança. Pô, a criança não está registrada. Então, é o quê? Investigação de paternidade. Qual que é a tua maior dor? O meu filho não está registrado, eu não regularizei a pensão, eu regularizei, mas o valor é pequeno, ou eu regularizei, mas ele não está pagando, perfeito? Então, tem que preencher aqui para eu conseguir entender como que eu vou poder te ajudar. Maravilha? Você já tem um advogado para o teu caso? Porque assim, não pode 2 advogados atuarem no mesmo procedimento. Então, você só vai colocar, sim, eu tenho advogado, não tenho advogado, mas eu estou querendo trocar. Beleza? E essas 3 últimas aqui, eu preciso que vocês me informem o valor aproximado, certo? Porque, eventualmente, quando eu estiver conversando com vocês num 1 a 1, numa chamada parecida com essa, eu vou passar para vocês de maneira um pouquinho mais concreta quanto que seria isso. Vou estar utilizando a calculadora junto com vocês. Então, vocês vão colocar aqui a renda de vocês, quanto vocês têm de salário, gratificação, remuneração, auxílio, benefício no total. Então, vamos dizer que você recebe um salário aqui, daí você tem um bônus aqui, alguma coisa aqui, chega num tanto. Aí você põe esse valor. Agora, a renda do genitor, quanto que ele recebe? Ele recebe 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Então, você põe aqui, o genitor recebe 5.000. Quanto que você gasta com a criança? Põe um valor aproximado, tá? Porque, eventualmente, quando eu entrar em contato contigo, a gente vai utilizar essa calculadora em conjunto para saber exatamente quanto que é o custo com a criança. Beleza?
Então, para finalizar agora,